médico, ao mesmo tempo, ele tem que falar a verdade sem tirar a esperança. E não é fácil. Você sabe que esse foi... É um dos a gente nossos... brigou já várias vezes. Eu briguei com ela já várias vezes. A gente conversou bastante isso, assim. Eu não queria causar problemas aqui. Não. Inclusive, a gente nunca falou disso publicamente. Não, mas eu acho que isso é um ponto super importante. Eu acho que a Simone tem uma coisa assim, ela é muito transparente, né? Esse lado dela brincalhão, mas ela é muito transparente nas coisas e ela puxa a gente, médico, para uma realidade a cada hora. Sim. Porque, assim, esse é um dilema grande. Sim. Eu falo assim, se eu não falo a verdade, o perfil dela, ela já tinha ido para o Google. Ela já sabia. Falou, se eu não falar a verdade, eu vou quebrar uma relação de confiança. Não, tem que sempre falar. Se você fala a verdade, eu estou tirando esperança, que foi a forma como ela interpretou assim de início, e ela me falou. Sim, eu não. A gente tem que aprender que é difícil esse equilíbrio. Esse equilíbrio, né? Ela tem assim, ela é uma pessoa abençoada porque ela tem uma família extremamente presente. Os pais sempre tiveram presentes, irmãs, os amigos. Nossa, tudo, gente, assim, era uma rede. Mas ela não passou momentos fáceis e essa questão de você estar passando por um problema e trabalhar dentro de um hospital em que ela vivenciava intensamente essas crianças. A ponto da gente chegar e conversar, Simone, será que isso não der um momento de você dar uma parada? Porque isso puxa para você, porque cada perda, eu acho que quem passa pelo problema, você às vezes só encontra e só enxerga o lado negativo da coisa. Né? Os positivos, vários meninos com sucesso e que ficaram bem, ficaram curados, mas tiveram algumas perdas nesse período e ela acompanhava isso de perto. Então, cada perda dessa era um baque para ela. E ela, no meio do tratamento, isso tudo era muito difícil. Então, assim, essa primeira conversa de dizer, olha, qual é o meu estadio? Porque ela sabia. Já sabia o estadiamento de tudo. Falou, olha, desvendando. E assim, felizmente, o câncer de ovário foi mudando no decorrer de todos esses anos. Ela, na época, inclusive, a gente propôs dela participar de um protocolo de estudo clínico, tinha uma droga nova. E ela falou, não quero. Ok. Né? Não, sim, que na época também é aquela coisa de informações que a gente não sabia, a Andréa estava viajando, e daí, tipo assim, a moça que veio falar comigo falou de um jeito, e você que tá de fora, eu interpretei como se fosse, tipo assim, uma coisa totalmente errada, que a gente vê os pacientes que acham que é cobaia, que acham que, tipo, é indústria farmacêutica, e tudo isso. Hoje eu vejo o quão ignorante eu fui, porque podia ser um benefício para mim, entendeu? Mas na realidade é um novo. Né? Para ela, apesar de estar vivendo e de dar o suporte para aquelas crianças, ela estava do outro lado. Sim. Então, tudo isso é muito complexo e muito difícil. E aí, na época, ela me perguntou exatamente quantos % de chance. Essa informação. Só que você evita é uma coisa que a gente evita de falar. Agora, como é que eu fico numa situação conhecendo o perfil? Ela vai achar. Ela vai atrás. Teve um dia que ela foi até boa, porque assim, tipo, na internet dizia 20% e tal, e ela falou 1/3. Esse dia eu saí tão feliz da consulta. Porque, na realidade, assim, qual que era o número que a gente até então, felizmente, hoje tem novas drogas, assim, 70% das pacientes com câncer de ovário são diagnosticadas em estádios 3 e 4, que é estágios avançados. E 70% delas recidivavam. Hoje, a gente conhece um pouquinho mais. A gente tem a questão genética, que é uma coisa que é de extrema importância. A gente tem a mutação genética de BRCA1 e 2, que é importante a gente colocar, que são genes que Angelina Jolie... Que é o mesmo da mama, né? Da mama. Está relacionada a câncer de mama e ovário, ou câncer de ovário hereditário. Aproximadamente 15% e 20% das mulheres com câncer de ovário têm mutação de BRCA. Opa. E hoje, essas mulheres... A gente tem alternativa de tratamento, tem uma droga que é usada de manutenção. E aí, o que aconteceu com essa droga? A gente inverteu isso, 70% de chance de não recidivar. Nesse grupo. Nesse grupo, Só pacientes que eu não faço parte desse grupo. Sim, mas você não tem então, gene. mas mesmo assim, ela não faz parte desse grupo mais. A gente tem que Mudou lembrar o cenário. seguinte, Tá mudando o mesmo 70% vão recidivar, mas 30% não vão. Sim.
E mesmo na época a gente não tem o BRCA, mas tem um outro que é feito às vezes no tumor, que é o HRD, que é um genes de recombinação homóloga, que estão relacionados no reparo do DNA. Ela pode estar nesse grupo pela resposta tão boa que ela teve e que a gente não sabe, né? Na época não era uma coisa investigada. A genética. Então assim, isso foi, graças a Deus, 14 anos. Ela tá 12? 12, eu achando que era 14, mas 12, contando história, né? Mas, e felizmente isso foram grandes ganhos. Sim. Então, no final você teve que revelar para ela 30%, 20%. Não, a cada consulta, porque a cada consulta eu perguntava. A cada consulta eu perguntava, tipo, e tá indo bem, tá não sei o quê, e ela me punha no chão de novo, entendeu? Tempo, tipo, ela não podia? Não podia, mas assim, tipo, era muito difícil, entendeu? Para mim, porque eu queria alguma certeza. Eu queria alguma chance, queria mais entendeu? Esperança. Exato. Eu queria alguma chance. Exato. Me dá esperança. Me dá esperança, exato. Exato. E a gente teve um problema que foi, eu acho que, o mais difícil. Por quê? Porque eu contava as datas. Porque daí, né, você lê na internet que 5 anos na literatura médica você está curado. E daí eu chego no 5º ano. No dia... Desde 5 anos. Criou o e-mail, não? Não. Aí cheguei no hospital com uma camiseta escrita Survivor, porque eu acho sobrevivente uma palavra meio difícil. Nos Estados Unidos, Survivor é usado até para quem tem câncer. A pessoa fala Survivor, tem as músicas e tal. Levei balões, que foi mó para entrar no hospital. O segurança teve que autorizar para não explodir a quimioterapia. Foi mó. Caramba. E daí eu fiz um certificado de cura. Escrito, certifico a Simone por ter passado por isso, está curado, e fiz um carimbo, escrito curado pro meu prontuário. E daí chego lá toda feliz e quero carimbar o meu prontuário. Daí a Andrea falou, não pode carimbar o seu prontuário. Daí eu falei, mas o prontuário é do paciente, o hospital só está, mas eu não posso deixar você carimbar o prontuário. Daí eu já comecei a ficar assim, né? Não. Eu levei uma torta, um bolo, eu levei um monte de coisa. Ela saiu da consulta. Não, mas calma, que tem o certificado. Daí eu virei e falei assim, e o certificado? Daí eu não posso assinar esse certificado. Eu falei assim, André, eu sei. certificado como se fosse um diploma que estava tá curada. livre do câncer. Isso. E eu ia pôr na minha parede. Ai. E daí... A sua ideia foi boa, mas... Não, tipo assim, mas assim, eu chegava e eu Andréa, mas por favor. Tipo assim, eu cheguei assim, eu fui diminuindo e falava, Andréa, por favor, mas assina, eu entendo que eu posso ter câncer, mas só assina isso, por favor. Eu não posso assinar, tipo, não sei o que. Ela tentando me explicar educadamente, só que assim... Gente, foi diminuindo todas as coisas. Era uma nova ficha. Para ela, na realidade, foi um banho de água fria, porque ela veio toda feliz dos 5 anos. Cheguei na data. Eu falei, Simone, isso não é uma data estática. Assim, a gente está feliz, isso está bem, não vai, mas eu não posso assinar isso. Como é que eu ia carimbar o prontuário, como eu ia dar um certificado? Aí o negócio dos balões era por causa do oxigênio, da questão de explosão mesmo da central de química. E ainda tomei cuidado com os outros pacientes, para eles não se sentirem mal. Falei com a Ale, que era a chefe da químio, eu falei, Ale, tem algum problema, os outros pacientes vão se sentir mal de eu estar comemorando uma data que eu vou poder chegar e talvez alguns não vão, daí não, se os que estão aqui esse dia, tá? Então, assim, eu tomei todo esse cuidado. E daí, eu lembro que eu saí da consulta arrasada. Eu vou te falar que foi o pior dia da minha vida. Foi pior do que o dia da descoberta do diagnóstico. Foi pior. Você achava que era finito o problema, mas não era. Exato. Exatamente, porque sempre teve uma pessoa que me fez essa analogia que eu achei muito boa, que assim, o câncer é como se tivesse uma arma apontada para sua cabeça, e todo dia ela vai afastando. E os 5 dias era o dia que essa arma não ia existir mais, entendeu? Mas ela não deixou de existir, ela continuou afastando. E daí eu não soube separar a doença da Andréia, entende? Que é o que muitas vezes a gente não consegue, paciente. A gente coloca a culpa no profissional da saúde, a gente terceiriza, né? Isso é comum. E daí eu lembro que foi muito ruim esse dia. E eu lembro uma outra coisa que eu perguntei pra ela, que eu falo nas palestras, que é até engraçado, que eu falei, Andréa, tudo bem, não precisa ser hoje, mas quando fizer 10 anos, você vai falar que eu tô curada? E ela falava assim, não, Andréia, com 10 anos, eu com 20. Daí ela, não, Simone, mas pensa, você tá bem. Daí eu falava, quando? E quando eu morrer? Daí a gente até brincou, se você não morrer de câncer, entendeu? Então vai estar numa plaquinha, morreu curada de câncer de ovário. Mas eu acho que isso é um ponto, assim, bem importante, porque a força da palavra, né? Eu acho que, assim, você se apegar a uma coisa que é uma palavra e que é um momento. Sim. Felizmente, tá aí, ó.
12 anos. Ela está viva, está bem. Isso é o que vale. Não são... eu sei que... E ela continua acreditando no que você fala. Jamais. Continua acreditando. A gente a gente ficou sem se falar meses. Eu tive que voltar a falar porque eu tive uma consulta, entendeu? Fiquei há meses. Eu fiz um post no Facebook falando tudo o que aconteceu. Simone, você não pode fazer isso. Aí conversa com o pai. Mas assim, eu entendo tudo isso. Eu acho que assim, a gente tem que... de novo, eu acho que ela puxa a gente como médico para a realidade de uma porção de coisas. Sim. Desde uma propaganda, isso não pode ser assim. O que fez aqui não pode ser. Tudo, a intenção é a melhor possível. Sem dúvida. Então, é porque ela vê o outro lado e faz com que a gente repense a forma. Toda essa história dela me fez repensar de como você lidar com outros. Sim.